Paranaense, uma virada espetacular no jogo de ida do Atlético Paranaense, de 2-0 para 3-2 na Arena da Baixada, mas hoje o jogo é no Newton Santos, na Casa do Fogão, onde ele está 100% no Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem alguns números do Botafogo como mandante e do Atlético Paranaense como visitante nesta temporada 2023. 17 jogos do Botafogo em casa, com um aproveitamento espetacular de 74,5%. 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Esses empates e derrotas em outras competições que não o Campeonato Brasileiro. Leia-se o Carioca, principalmente, né? Exatamente. A última derrota foi para a Portuguesa em casa e aí custou a vaga nas semifinais, que o Botafogo não alcançou. Bem lembrado. Em 17 jogos em casa, o Botafogo fez 35 gols. Olha que coisa maravilhosa, uma bela média, né? E só sofreu 8. O Atlético Paranaense, 16 jogos como visitante, fez 26 gols, também uma marca boa. E sofreu 16, uma média de 1 gol sofrido por jogo fora de casa, e o aproveitamento do Atlético Paranaense não é tão bom quanto o do Botafogo como mandante. Brilha. O Botafogo é um time que conseguiu uma solidez que dá a gente a confiança, e principalmente ao torcedor, de enxergar boas possibilidades de virada do Botafogo conseguir essa classificação. Primeiro, porque quebrou aquela sina de não conseguir ganhar em casa, de não fazer do Newton Santos seu caldeirão, e agora o torcedor tem abraçado. A diretoria do Botafogo entendeu isso, tanto é que abriu um setor a preço mais econômico para o torcedor abraçar e lotar o estádio hoje. E é um time que a gente já enxerga variação. A gente esperava do Luiz Castro uma ideia de jogo consolidada, ele conseguiu fazer esse time do Botafogo até com um jeito mais reativo, ser muito competitivo, e agora a gente já vê um Botafogo trabalhando mais a bola, um Botafogo que tem princípios de jogo muito bem definidos. O Eduardo, por exemplo, ajudou demais ao Botafogo a ter uma criação bem consolidada. E do lado do Atlético Paranaense, por mais que seja um time muito temível em mata-mata, que saiba jogar, que tenha essa casca, não só pelo desfalque do Fernandinho, mas por a forma como o Atlético tem jogado nessa temporada, para mim não potencializa o elenco que tem. O Atlético joga menos do que poderia, pela qualidade dos jogadores, a profundidade de elenco, as opções que o Turra tem no banco. Então eu vejo que o trabalho do Luiz Castro nesse ano é mais vistoso, é um trabalho que deu mais frutos, e aí ponderando aquele início, o estadual abaixo das expectativas, mas por tudo que as equipes fizeram até aqui na temporada, mesmo o Botafogo não estando na Libertadores, eu vejo que pela qualidade de jogo, o Botafogo tem condições de virar, mesmo diante de um adversário de muito respeito, e o Botafogo já foi capaz de abrir 2-0 lá. É claro que é um ponto fora da curva o Botafogo sofrer essa virada, principalmente pela cara e a casca que esse time tem tomado, de ser um time que vende muito caro as derrotas, mas ainda assim, vejo que o torcedor do Botafogo vai esperançoso hoje para o Newton Santos, porque o time tem dado mostras com esses 11 jogos de invencibilidade, de que um desafio como esse, de virar um jogo contra o Atlético, é perfeitamente possível. O trabalho do Atlético é muito bom, né? O trabalho do Atlético realmente é muito bom, nessa sequência de trabalho, né? Mesmo com o Turra agora no lugar do Felipão. Eu acho que ainda passa por algumas oscilações que terá que ajustar ao longo da temporada. Mas é importante... Eu tenho a impressão, Mari, de que o torcedor do Furacão está bem mais ressabiado do que o torcedor do Botafogo. Então, exatamente. Não são só três... pelo momento, mas pelo que os times vêm fazendo. Porque assim, é muito importante a leitura de jogo que o Turra faz a ponto de mudar no segundo tempo. Assim, o Atlético ele consegue viradas impressionantes, e a contra o Botafogo foi uma delas, né? De segundo tempo, de intervalo, de entender, de modificar as peças. O Botafogo, claro, que baixa um pouquinho, mas a intensidade do Atlético no segundo tempo foi realmente uma coisa impressionante. É muito forte dentro de casa também. Agora, dessas últimas 3 derrotas que vêm em sequência, 2 foram fora de casa. Fora de casa, realmente, o comportamento é diferente do que dentro de casa. E pega um Botafogo que cada vez mais tem um entendimento do seu gramado, cada vez mais se sente à vontade dentro do seu gramado e é capaz de envolver o adversário. Então, assim, eu acho que, mesmo com a vantagem do Atlético, o Botafogo tem esse degrau a mais, porque o momento, além de ser melhor dentro de casa, tem conseguido bons resultados. Eu acho que o Fernandinho
Faz muita falta. Eu também acho. Fernandinho e Pablo. Fernandinho. O Pablo é outro jogador importante. É. Nesses jogos de mata-mata costuma crescer, principalmente com essa camisa do Atlético Paranaense. Eles fazem muita falta. Você que gosta de falar em carros, você que já trabalhou em revista especializada de carros, Sim. eu diria que o Atlético Paranaense sem o Fernandinho é como um carro com um probleminha no motor, assim. Ou, não é não? Ou com menos autonomia, né? Probleminha menos de arrancada. combustível ali, precisa dosar. O Fernandinho, para mim, se não é o principal jogador em atividade no Brasil, é um deles. Pelo que tem jogado, então é um desfalque muito pesado. Agora, o Botafogo, é curioso, né? Fosse a antiga regra dos gols fora de casa, aquele 3-2 teria um valor importante. Muito. O Botafogo hoje passaria com 1-0 e com um 2-1. E esses resultados, no momento, vão levar a disputa para os pênaltis. É uma disputa muito em aberto. O momento do Botafogo é melhor. O Atlético vem de derrotas sofridas nesse sentido que o Breler falou. Da torcida está cobrando um melhor futebol pelo material humano que tem. Prof, e no mas- Botafogo, ao contrário. Mas eu não faço nem só esse recorte. Para mim, o Atlético Paranaense, até aqui na temporada, não jogou o que o Botafogo jogou. Verdade. Esse Mesmo, é o... mesmo nas viradas, porque quem vira corre riscos, né? Não, quem O vira... Atlético correu muitos riscos nessa temporada. Não, e Mas se diz... você tira o Palmeiras, hoje o futebol mais regular é o do Botafogo. Sim, é claro que é um Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, mas esse Atlético tem condição de jogar Tem, mais. tem. É um time, é isso que o torcedor tem cobrado do Paulo Turra. Poxa, você tem um elenco interessante, você pode se dar ao luxo de ter Canóbio, Coelho, Pablo no banco, jogadores que mudam a cara, que dão possibilidade de variação. Então é um elenco interessante que o Turra vem numa linha já de conhecer o clube. Ano passado foi auxiliar com muita participação, influência no trabalho do Filipão. Então eu vejo que poderia ter dado uma cara diferente e o estilo de jogo já poderia ser mais elaborado. Está demorando. E o Botafogo ao contrário. O Botafogo, você fala assim, olha só o quanto o Castro está fazendo, indo até contra as suas convicções iniciais. O Botafogo é a tradução perfeita de que não é vergonha você ser o que as pessoas chamam de reativo, né? O adjetivo você pode colocar do jeito que for, desde que você saia bem. Claro. O Botafogo tem saído bem, o Botafogo tem amassado adversários nesse campeonato. O jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo que o Botafogo sobrou. Contra o Corinthians, curioso, contra os dois do jogo de São Paulo, o Botafogo foi muito bem, em jogos grandes. E contra o América, por exemplo, já começa a mostrar um repertório, que não é só o time reativo, é um time que se precisar propor... E sem começa o Tiquinho. jogo já... E sem Tiquinho. Sem Tiquinho. Sem Tiquinho. O Eduardo fazendo esse trabalho ali de um falso 9, muita movimentação no ataque. Então a gente já observa O Castro tem o grupo na mão, né? uma evolução do estilo. O Castro sabe que não dá para ter uma bola só apostar em contra-ataque, ainda mais em jogos em casa, ou agora, precisando inverter um resultado, ele vai precisar de um jogo de ser um pouco mais propositivo, e isso o Botafogo tem tentado, o Botafogo tem evoluído, e por esse conjunto, se tivesse de apostar numa classificação hoje, eu apostaria no Botafogo. No primeiro tempo contra o Corinthians, ele teve a bola. Foi o primeiro tempo, a posse foi o primeiro jogo que o Botafogo termina com a posse superior ao adversário. E aí no segundo tempo consegue ser mais eficiente na sua forma de jogar. Mas enfrenta um Atlético que também não tem muita bola, né? Então acho que realmente vai ser o Botafogo que vai ditar o ritmo da partida. O jogo de Curitiba foi curioso, porque o Botafogo faz 2-0 no momento da partida em que ele não tinha feito absolutamente nada. O Atlético também não tinha feito muito. Aquele primeiro tempo teve os 2 gols relâmpago do Botafogo. Mas aí entra também, às vezes, o valor individual. O Atlético Paranaense estava jogando melhor. O Botafogo vai lá, faz 2 gols. Tem também a qualidade do time. Como na qualidade, pelo que nós estamos falando, eu estou percebendo que todo mundo está dizendo que acredita mais no Botafogo hoje. Eu também acredito. Mas, de repente, o Vitor Roque arrebenta com o jogo hoje e o Furacão passa, até ganhando. É que o Botafogo tem hoje nomes também para individualidade, depois de muito tempo, né? Tiquinho Se e divide um Marçal pouquinho mudaram mais a o patamar do responsabilidade, time, né? Eduardo bem. Você tem nomes ali também para fazer jogo por esse. Eu estou tentando me lembrar, talvez vocês lembrem. O lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que foi envolvido no... Pedrinho. No ano passado era o Abner foi negociado, o Pedrinho estava jogando bem. E aí apareceu, enfim, envolvido lá no esquema de apostas e contrato rescindido, demitido e tal. Está jogando o Fernando.
O Atlético Paranaense sente muito com essas mudanças? Ou não está aí o motivo, por exemplo? Para mim não tá, para mim é anterior. Mesmo com o Pedrinho, eu acompanhei o jogo Atlético Mineiro e Atlético Paranaense lá da Arena da Baixada, o primeiro jogo que o Furacão vence. E ali, observando em loco, já era um time muito dependente do Fernandinho, de como ele dita o ritmo, da capacidade dele de destruir no meio-campo. Um fio condutor, né? Uma dependência boa, né? Por um lado. Não, claro, uma dependência boa, mas com pouco repertório do Atlético Paranaense. Um time que tem dificuldade de construir, que muitas vezes é um jogo direto, um jogo sem elaboração no meio. E aí você tem o Fernandinho ali no meio, um cara que é capaz de rodar essa bola, de ser um motor, e usa pouco. Para mim, o elenco do Atlético Paranaense é subaproveitado. Esse elenco ali com um time, com a capacidade de variação, pode mais. E eu vejo que hoje é um jogo para provar se o Atlético, de fato, além de capacidade competitiva, que isso daí o Furacão nunca perdeu, tem capacidade de igualar o jogo contra um Botafogo que tem tido qualidade para jogar. Um jogo para os dois provarem, né? E o Botafogo provar também essa constância na questão da proposição de jogo. Eu falei que na última rodada eu fiquei satisfeito, porque eu coloquei isso aqui. Eu falei assim, bom, e na hora de propor o jogo? Não é todo mundo que vai dar espaço para o Botafogo. O Botafogo passou com nota 10, mas hoje a prova é bem mais difícil. E reverter um placar, né? Forte, valendo classificação. A gente vai ver as prováveis escalações. Antes vamos acompanhar o que dizem os amigos e amigas do F360. Hashtag F360. Fernandinho do Cavaco, please. Não? Não. Antes o Leno. Então Quase o Lennon. vai lendo a mensagem dele. Gostei dessa. Vai lendo a mensagem dele. Botafogo só sofreu a virada na arena porque o Luiz Castro mexeu errado. 3 substituições numa tacada só. Time que está ganhando não se mexe. No Engenhão, dá fogo. Foi só por isso, talvez também por isso. Professor, você se alimentou bem hoje antes de vir? Está com fome? Um pouquinho. Vamos acompanhar o doguinho. Então. Você gosta de doguinho, Você gosta de cachorro quente? Eu preferia que fosse um dogão, mas o doguinho... O doguinho tá de sacanagem com essa aí. Não é possível. Sou flamenguista e partiu Engenhão hoje torcer pro Fogão? Os botafoguenses não, a gente não quer não precisa. A gente não precisa de você. Vai lá, cuidar do seu Flamengo. Parece que eu tô vendo os tweets. Vai lá cuidar do seu time, não enche o saco. Como é que é? O torcedor de rede social é assim, o tom que ele fala com você. Vai lá cuidar do seu time. Eu não queria um torcedor do rival na mesma bancada, não. Que coisa. Vamos ver as escalações, prováveis escalações? O Doguinho vai torcer pro Fogão. É Flamengo, mas doguinho. hoje é Botafogo. Só o doguinho. Mas não vai com a camisa do Flamengo. Provável glorioso do técnico Luiz Castro. É o Botafogo de tanta gente. Olha só, você vai falar os nomes e eu dou a avaliação do que está acontecendo com eles nesse momento, rapidamente. Vai, dá a escalação. Na sequência eu te digo em que pé o jogador tá. Lucas Perry. Jogando muito. De Plácido. Jogando muito. Melhorando. Adrielson. Jogando muito. Cuesta. Jogando muito. E Marçal. Jogando, como sempre, muito. Marlon Freitas. Quando entra, joga bem. Tietê. Muito, sempre jogou muito. Eduardo. Bom momento. Júnior Santos. Vixe. Partindo pra cima, hein? É. Esse aí é Bola uma aérea e fumaça. Tiquinho. Você pode confiar. Luiz Henrique. Importante. Ou Vitor Sá. Útil. Gostei, hein? Treinador, Você vê que time... Luiz Castro. Grande momento. Sensacional, gostei. É o Botafogo de tanta gente. Botafogo de Mané Garrincha. De De Newton Túlio Maravilha. Que hoje dá nome ao estádio. De Mário Jorge Lobo De Zagallo. Armando Nogueira. De Newton Santos. Puxa vida, tanta gente O boa. Seabra do Fogão, meu amigo. E aí tá o Furacão da dupla Washington e Assis. De Sicupira. De Paulo Rink. Paulo Rink de tanta gente. É o Furacão do Paulo Turra, do Felipão com Bento no gol. Madison, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando. Cabeção da Baixada dizendo aqui, tenho saudade do Madison no peixe. Hugo Moura, ou Alex Santana, Christian e Eric. Canóbio, Vitor Roque, tá em choque, e Vitor Bueno. Naquela saída do Pedrinho, o Madison chegou a ser utilizado no lado esquerdo. Já se desistiu da ideia, porque não dá, não. Não. Ali Não dá? Ali não rola. Não rola. Prejudicou o Madison e o time. Ih, rapaz. Vou botar quem é da posição mesmo.
E aí, escalações? É esse mesmo Furacão? É esse Furacão, a dificuldade de reposição ao Fernandinho. O Eric é um jogador muito útil, mas vai muito melhor quando tem o Fernandinho do lado. Então é uma responsa grande para quem tem de substituir, mas é uma oportunidade também para o Furacão provar que existe vida sem o Fernandinho. É claro que o Pablo também impacta como opção, mesmo que não seja titular. É um jogador bastante utilizado pelo Paulo Turra, ainda mais nesses momentos decisivos. E daí limita a opção, né? Sim, limita, mas ainda assim eu vejo que o Atlético Paranaense montou um elenco para disputar 3 competições. É um elenco que te dá opções, mesmo desfalcado, de fazer um bom jogo, no mínimo um jogo competitivo.